Sede amantes dos vossos irmãos. Reverendas irmãs, meus prezados e muito amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. As leituras de hoje, quinto domingo depois de Pentecostes, caros irmãos, chamam a nossa atenção ao dever de todo cristão do amor fraterno, da caridade fraterna, do amor aos irmãos. Sede amantes dos vossos irmãos. E as leituras chamam a nossa atenção ao nosso dever, não só de evitar tudo aquilo que ofende ao nosso próximo, toda culpa, todo pecado, toda ofensa ao nosso próximo, mas também até mesmo os pequenos detalhes que podem ofender o nosso próximo. Evitar não só as grandes culpas, as grandes ofensas ao nosso próximo, mas observar os detalhes do dia a dia, para assim manifestarmos o nosso amor, a nossa vivência do amor fraterno. No Evangelho, prezados irmãos, nosso Senhor chama a nossa atenção à prática do amor fraterno, e nós podemos aí identificar 3 graus de culpa, de ofensa ao nosso próximo que nós devemos evitar. Nosso Senhor diz em primeiro lugar: todo aquele que se irar contra o seu irmão será levado em juízo. É o primeiro grau de falta contra o nosso próximo. É quando nós internamente, a ira é o movimento interno, é a primeira falta. Nós ainda não falamos, nós ainda não agimos, mas nós nos irritamos. É o movimento interno. E nosso Senhor já chama a atenção até isso. Não precisa de partir para o externo. O movimento interno já é pecado. Já vai nos levar em juízo. Deus vai nos pedir contas. É a primeira falta que nós devemos evitar. Os movimentos interiores contra o nosso próximo. E olha, prezados irmãos, nosso Senhor, ao falar isso, ele faz uma comparação com o 5º mandamento. Aos antigos foi dito: não matarás, porque aquele que matar vai ser levado em juízo. Eu, porém, vos digo, nosso Senhor usando da sua autoridade divina, de legislador supremo, eu, porém, vos digo: aquele que se irá contra o seu irmão será levado em juízo. Aqui nós entendemos, prezados irmãos, o que já nos falou o apóstolo São João na sua epístola: aquele que não ama o seu irmão, aquele que odeia o seu irmão é homicida. Não matar se irando, não matar odiando. Nosso Senhor vai mais além. Nós devemos evitar os movimentos interiores, as ofensas interiores contra o nosso próximo. O 2º grau é quando nós partimos para o desprezo, como as palavras. Todo aquele que chamar o seu irmão de tolo. E quantas vezes nós fazemos isso? Palavras de desprezo. Imbecil, tolo, bobo, seu besta. É Jesus que está chamando a nossa atenção. Palavras do dia a dia que nós usamos para desprezar o nosso próximo. Deus vai nos pedir contas. O primeiro movimento é interno. Agora nós passamos para as palavras. Palavras ainda, prezados irmãos, que nós talvez pensamos: é insignificante, é tão simples, é leve. Chamar o irmão de tolo, de bobo. E nosso Senhor diz que esse vai ser réu no conselho. É um grau maior do julgamento dos judeus. O conselho, prezados irmãos, era o tribunal maior dos judeus. O juízo era o tribunal que em cada cidade havia, dos sacerdotes. O conselho era o sinédrio, aquele que julgou Jesus na sua paixão, que se reunia os grandes chefes dos judeus, os sacerdotes, o sumo sacerdote, para julgar.
E nosso Senhor está comparando. Chamar o irmão de tolo é tão grave que quem faz isso merece ser julgado pelo conselho, pelo Supremo Tribunal. E agora nosso Senhor vai para o terceiro grau. Todo aquele que chamar o seu irmão ímpio, esse não merece ser julgado por tribunal humano. Esse merece ser condenado ao inferno. Palavra de nosso Senhor. Chamar o irmão de ímpio é quando nós partimos do desprezo, palavras que desprezam, corriqueiras do dia a dia, para a injúria. Aí nós, com as nossas palavras, nós injuriamos. Nós partimos para ofensas pesadas, palavras pesadas. Essa atitude nos merece o inferno. É para nós pensarmos, é para nós olharmos para a nossa vida, é para nós mudarmos. Prezados irmãos, com sinceridade diante de Deus, nós podemos dizer como nós somos falhos, imperfeitos, mesquinhos na vivência do amor fraterno. Quantas vezes nós nos irritamos, quantas vezes no nosso dia a dia nós desprezamos o nosso próximo com palavras simples, mas que desprezam e que Deus vai nos pedir contas. E quantas vezes nós partimos para a injúria. Nós xingamos o nosso próximo. E quando nós falamos próximo, nós falamos das pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes a pessoa que está ao meu lado cada dia, dentro da minha casa, na minha família, é vítima das minhas injúrias, dos meus desprezos, da minha ira. Deus vai nos pedir contas. E aí nós perguntamos, prezados irmãos, qual é a importância disso? Qual é a importância do amor fraterno, da caridade fraterna? Nosso Senhor nos alerta: se a vossa justiça não for além da dos escribas e fariseus, vocês não entram no reino dos céus. Justiça aqui, prezados irmãos, é sinônimo de santidade. Busca de perfeição. Nós sabemos que os fariseus eram profundamente conhecedores da lei. E não eram só conhecedores, eram praticantes da lei. Eram ótimos, excelentes na observância mínima dos detalhes da lei. Jejuavam mais de uma vez na semana, pagavam dízimo. Contavam os passos que eles podiam dar no sábado, porque era o dia do Senhor. Eram observantes, modelos para o povo. E nosso Senhor nos alerta: se a vossa santidade, se a vossa busca de perfeição não passar disso aí, não for além desse exterior dos fariseus, não entra no reino dos céus. Prezados irmãos, não basta as práticas exteriores. Nós precisamos ir além. Os fariseus desprezavam o seu próximo. Lembremos, por exemplo, da parábola do publicano, aquele fariseu que se achava melhor do que os outros e desprezava os pecadores. Lembremos do evangelho, se não me engano, de 2 domingos atrás. Os fariseus observavam e murmuravam dizendo: Jesus come com os pecadores. Desprezavam os pecadores. Desprezavam Jesus porque comia com os pecadores. Prezados irmãos, quantas vezes nós damos um valor maior ou nos preocupamos com a observância exterior da lei, com as nossas orações, com a nossa prática religiosa, que é sumamente importante, mas esquecemos da caridade fraterna. Esquecemos do amor ao nosso próximo. Não entra no reino dos céus. É palavra do Evangelho. Você pode rezar muito, pode vir todo dia à igreja. Não basta isso. A santidade tem de ir além. É preciso amar o irmão. Não se irar, não se irritar, não proferir palavras desprezíveis, nem injuriosas. É preciso amar o irmão
Sede amantes dos vossos irmãos, senão nós não entramos no reino dos céus. E a epístola de São Pedro, caros irmãos, também o Evangelho nos dá muitos exemplos de como nós praticamos, de como nós devemos viver esta prática da caridade fraterna, do amor fraterno, se nós queremos entrar no céu. São Pedro diz, primeiramente, sede perfeitamente unidos na oração. É uma primeira prática de amor fraterno. Sejamos unidos na oração, rezemos uns pelos outros. Quando você ver o seu irmão em fraqueza, em pecado, reze por ele, se una a ele na oração. Esse é o bem que nós fazemos. Isso é caridade, não é falar, não é condenar. Sejamos unidos na oração. Você reza pelas pessoas da sua família? Você, pai e mãe, reza pelos seus filhos? Você, esposa, reza pelo seu esposo? Esposo, reza pela sua esposa? É prática do amor fraterno, unidos na oração. Sede compassivos, sede misericordiosos. Como nós precisamos da misericórdia de Deus. E nós usamos de misericórdia com o nosso próximo. Diante do erro, do pecado, como nós agimos? Com palavras injuriosas? Talvez seja o mais normal. São Pedro nos alerta à prática do amor fraterno, à misericórdia. Sede compassivos, amantes dos vossos irmãos misericordiosos, porque é só assim que nós vamos alcançar misericórdia. Refreie do mal a sua língua. Quantas vezes nós ofendemos o nosso próximo, quantas confusões, quantas divisões dentro de uma casa, dentro de uma sociedade, dentro de um ambiente de trabalho por causa de palavras. Todos nós somos testemunhas disso. Uma palavra mal colocada. Palavra do dia a dia. Nós podemos causar uma grande inimizade. Refreie a língua. Não profira mentiras. Isso é viver a caridade. Não pague o mal com o mal, nos alerta São Pedro. Não pague injúria com injúria. Você foi ofendido, perdoe, retribua com o bem. Isso é ser cristão. Isso é o que Cristo nos ensina. E nós sabemos, prezados irmãos, que isso não é sem sofrimento, não é sem sacrifício. Se irritar é mais fácil. Na hora da ira, na hora da raiva, na hora da injúria, na hora da ofensa, é mais fácil falar. É mais fácil injuriar. Por isso, felizes somos nós, nos diz São Pedro, se nós padecemos por amor. Se você se controla, sofre interiormente, padece interiormente, porque a nossa natureza pede para falar, para responder com a injúria, e nós controlamos. Se nós sofremos com isso, se é uma mortificação, se é um sacrifício, felizes somos nós. Porque o céu será a nossa recompensa. Deus vai nos recompensar. Por fim, prezados irmãos, nosso Senhor nos diz no Santo Evangelho: se você vai diante do altar para fazer a sua oferta e se lembra que existe alguém que tem algo contra você, que o seu próximo, o teu irmão, tem algo contra você, volta. Deixa a tua oferta, não ofereça. Reconcilia primeiro. Detalhe, prezados irmãos. Se você vai fazer a sua oferta e se lembra que o seu irmão tem algo contra você. Não é quem está fazendo a oferta que tem algo contra, porque aí nem precisava de entrar no templo, na igreja para fazer a oferta. Nós estamos bem. Eu não tenho raiva no coração e me aproximo para fazer a oferta. Mas eu me lembro que tem alguém que está com raiva de mim. Vai lá reconciliar. É isso que Jesus está nos ensinando. É isso que Ele está nos pedindo. Quantas vezes nós vamos para a missa para fazer a oferta? Porque a Santa Missa é a oferta de Cristo, é a oferta da igreja, é a nossa oferta.
e nós estamos com raiva no coração, guardando mágoa no coração, com pessoas que guardam mágoa de nós, vai reconciliar, para que a tua oferenda seja agradável a Deus, para que o seu sacrifício seja agradável ao Senhor, para que o seu domingo seja abençoado, a sua missa seja bem participada e aproveitada. Vai, reconcilia. A Santa Missa e a Eucaristia é o sacramento da unidade. A comunhão, o nome está dizendo, o sacramento de comunhão quer dizer sacramento da união. Como se aproximar da Sagrada Comunhão? Tendo mágoa do irmão. Como se aproximar da mesa da comunhão se eu não estou em comunhão com os meus irmãos? Vai reconciliar, depois em fazer a tua oferta. Por fim, prezados irmãos, terminemos com o apóstolo São Pedro no final da sua epístola. Guardai, porém, Cristo Senhor em vossos corações. O segredo de nós praticarmos tudo isso, de nós evitarmos todas aquelas faltas contra o nosso próximo, sejam as faltas interiores, sejam as palavras de desprezo, sejam as palavras injuriosas, que é mais grave, para nós praticarmos tudo isso que falamos, refrear a língua, ser misericordioso, rezar pelo nosso próximo, não pagar o mal com o mal, tudo isso, só existe uma fonte de força: o amor de Cristo no nosso coração. Se nós colocamos Cristo em nós, se nós guardamos Cristo no nosso coração, nós vamos amar o nosso irmão. Lembrando que no dia Jesus, quando nos deu o mandamento novo, o mandamento da caridade, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o nosso modelo é Cristo. Então guardemos Cristo no nosso coração. Você quer crescer no amor fraterno, na caridade fraterna? E não é algo de detalhe, é algo de necessidade para a salvação, senão nós não entramos no reino dos céus. Então guardemos Cristo, peçamos a nosso Senhor, Ele que perdoou os seus inimigos, Ele que perdoou quem o traiu, quem o negou, Ele que nos perdoa cada dia nas nossas falhas, que Ele nos ensine também a perdoar, que Ele nos ensine a amar profundamente os nossos irmãos, para que todos nós possamos viver a unidade, a comunhão, sendo amantes dos nossos irmãos. Que a Virgem Maria interceda por nós e faça que nós possamos crescer cada dia no amor fraterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.